Bom dia, pessoal. Todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Beleza. Deixa o pessoal chegando aí que a gente começa. Bom dia, meu povo. Todo mundo bem aí? Bom, vamos lá. Conforme o pessoal for chegando aqui, deixa eu dar mais um minutinho aqui para não ficar aparecendo aquela tela verde toda hora que entra alguém na sala. Ver se chega mais alguém para a gente começar. Pronto, beleza. Vamos lá. Calma, chegando aí. Deixa eu abrir aqui para ele. Beleza, meus queridos, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Vamos corrigir a questão atividade óptica, né? Que era para vocês me entregarem, mandarem para mim ontem, né? Então, a gente vai fazer a correção dela para continuar aí o assunto de óptica, então na parte de espelhos esféricos, tá? Então, a primeira questão, ela fala de reflexão de luz. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: imagine que um raio de luz incida na superfície de um espelho plano, formando um ângulo de 30 graus com a superfície do mesmo. Considerando que o espelho é uma superfície plana e lisa, o valor do ângulo de reflexão é de quanto? Então, a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, se ele incide com um ângulo de 30 graus, ele reflete com um ângulo de 30 graus. Ok? Se ele incide com um ângulo de 60, ele reflete com 60. Se ele incide com 50, ele reflete com 50. Sempre o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por isso que a resposta correta, letra E, 60 graus. Tá? Por que 60 graus? Aí você tem que prestar atenção na pergunta. Ele disse que o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície do espelho é de 30 graus, certo? O ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, que é esse ângulo de cima aqui. Ó. Então, o ângulo de incidência é esse ângulo aqui. Ele deu o ângulo de baixo. A reta normal ela é sempre perpendicular ao ponto do espelho. Então, se esse ângulo vale 30, a reta normal vale 90, 90 menos 30, o ângulo de incidência é 60 graus. O ângulo refletido vai ser exatamente igual ao ângulo de incidência. Então, se aqui é 60, ele reflete também com um ângulo de 60 graus. Ok? Todo mundo entendeu essa questão? Dúvidas?
Então, é só prestar atenção na pergunta. Ele deu o ângulo de baixo, tá? O ângulo formado com um raio incidente à superfície do espelho. E ele quer que você calcule o ângulo de reflexão. Por isso que a resposta é letra E. Beleza? Então, vamos lá. Segunda questão. Com apenas 3 soldados e 2 espelhos planos verticais fixos, um diretor de cinema consegue fazer uma tomada que aparenta ter 27 soldados. Qual o ângulo formado entre os espelhos? Então, essa questão é semelhante àquela questão desafio que eu passei para vocês na última aula, né, que Ana, Douglas e Camille acertaram. Ok? O mesmo raciocínio. Então, como é que a gente vai calcular? Primeiro, a gente vai ter que ver o número de imagens produzidas. Então, você tem 27 imagens na tomada do cinema. Porém, você tem 3 soldados. Isso quer dizer que foram produzidas 24 imagens, porque são 3 objetos. Então, 3 objetos mais 24 imagens produzidas, você vai ter 27 imagens no plano lá, na tomada da filmagem, no set de filmagem, certo? Se são 24 imagens produzidas e nós temos 3 objetos, cada objeto vai produzir 8 imagens, ok? E se cada objeto produz 8 imagens, a gente pode jogar na fórmula e calcular o ângulo que vai ser formado entre os espelhos. N é o número de imagens formadas por cada objeto. Então, 8 é igual a 360 sobre alfa menos 1. Passo o menos 1 para cá somando. Então, vai ficar 8 mais 1 é igual a 360 sobre alfa. Alfa sobe e o 9 vai descer, dividindo. Então, alfa é 360 dividido por 9, 40 graus. Resposta correta, letra D. 40 graus deve estar formando o espelho para que os 3 objetos, os 3 soldados formem mais 24 imagens e o diretor tenha os 27 soldados no set de filmagem, na tomada que ele quer. Ok? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Então vamos lá, vocês vão me responder agora. Já que não tem dúvida, essa terceira questão vocês vão calcular usando a mesma fórmula, tá? A foto de um casal é tirada entre 2 espelhos planos verticais que formam um ângulo de 60 graus entre si. Qual a quantidade de indivíduos que aparecem na foto? 12. 12. Por quê? Você vai pegar o mesmo raciocínio, né? Como é que você calculou e achou 12 aí? Você jogou na fórmula, não foi isso? N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Certo? Joguei na fórmula e como não tinha um N, mas tinha um alfa, depois de resolver 360 sobre alfa, Você ainda achou tinha um quanto? N. Achou quanto de N? N deu 5. 5 imagens, exatamente. 5 imagens, só que cada objeto vai produzir 5 imagens, né? Que a fórmula calcula a imagem de um objeto. Então, cada objeto, vocês calcularam 5 imagens. Só que é um casal. Então, um casal, ele vai produzir quantas imagens? 10, né? São 2, cada um produzindo 5 imagens, 10. Porém, na foto, aparece o próprio casal. Então, são 10 imagens, você observa que não tem essa alternativa, e mais 2 objetos, que também vão aparecer na foto, que é o próprio casal. Então, quantos indivíduos aparecem na foto? 10 mais os 2 objetos, 12 indivíduos aparecem na foto. Ok? Por isso que a resposta correta é a letra D. Agora, se atentem a isso, porque na maioria das questões de vestibular ele coloca 10 aqui na alternativa. Ele coloca 5 e coloca 10 e 12. Tá? Na pressa tem gente que marca 5, tem gente que faz rapidamente também, só que calcula, lembra que é do casal, bota 10 e esquece de somar os objetos. Então preste bastante atenção nisso aí. Beleza?
Tá tranquilo aí, né? Agora, sentado na cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro. Ele está em pé atrás dele. Sabendo que o rapaz está a 90 centímetros do espelho e que o barbeiro se encontra a 60 centímetros atrás do rapaz, determine a distância em metros do barbeiro até a imagem do rapaz. Então, veja bem, questão de espelhos planos, né? Eu disse para vocês que o espelho ele forma sempre imagem equidistante. Então, se o objeto está a 90 centímetros, a imagem dele vai ser formada 90 centímetros atrás do espelho. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. O rapaz está a 90 centímetros do espelho. Então, aqui você tem o espelho, 90 centímetros, que são 0,9 metros. Você tem o rapaz. E o barbeiro está a 60 centímetros, 0,6 metros, atrás do rapaz. Então, o espelho está aqui, o rapaz está aqui e o barbeiro está aqui. Se o espelho é plano, a imagem do rapaz é produzida 90 centímetros atrás do espelho. Então, você tem aqui a imagem do rapaz. E 60 centímetros atrás da imagem do rapaz é produzida a imagem do barbeiro, certo? Então, nós traçamos aqui o rapaz, o espelho, o barbeiro e as respectivas imagens do rapaz e do barbeiro. E aí você vai analisar o que ele pediu. O que ele está pedindo? Determine a distância em metros do barbeiro até a imagem do rapaz. Então, o barbeiro está aqui e a imagem do rapaz está aqui. Então, você vai somar essa distância de B até IR, certo? 0,6 mais 0,9 mais 0,9. Significa dizer que a distância entre o barbeiro e a imagem do rapaz é de 2,4 metros. Ok? Em cima dessa questão, poderia fazer diversas perguntas. Poderia mudar aqui a pergunta, tá? Qual a distância entre o barbeiro e a sua própria imagem? Você ia somar a distância entre o barbeiro e a sua própria imagem, a imagem do barbeiro. Aí você ia somar 2,4 mais 0,6 ainda. Ia dar 3 metros. Ia ser somar isso aqui. Eu poderia pedir a distância entre o rapaz e a sua própria imagem. 0,9 mais 0,9, que seria essa distância aqui. Ia dar 1,8 metros. Ou poderia pedir a distância entre o rapaz e a imagem do barbeiro, que ia coincidir com 2,4 metros, que ia ser dessa distância para essa. Então, eu posso, em cima do mesmo enunciado, alterar a pergunta e, consequentemente, mudar os valores da resposta. Ok? Então, é só você traçar e ler com atenção o que ele está pedindo. Beleza? Bom, agora aqui. Essa eu quero que vocês façam aí. Vocês já fizeram, não? Só passar a resposta aí para ver se alguém acertou. Um espelho plano fornece uma imagem de um objeto que está situado a 10 centímetros do espelho. Afastando-se o espelho 20 centímetros numa direção normal ao seu plano, qual a distância que separa a antiga da nova imagem? Então, você tem um espelho, o espelho está aqui, como se fosse celular, e aqui você tem um objeto, 10 centímetros do espelho, certo? Depois você pega o espelho e afasta 20 centímetros do objeto. Então, está aqui a 10, você vai afastar 20 centímetros. Vai ter uma nova imagem sendo formada lá. Ele quer a distância entre a imagem inicial e a nova imagem formada. Qual foi o valor que vocês acharam aí? 40. 40 Meu foi centímetros, 60. 60 centímetros. Mais alguém? Ninguém? Então vamos lá. Pedro foi que falou 40 centímetros. Acertou. Tá? 60 centímetros. Vai ser a distância aí, no caso, do objeto para a nova imagem. Tá? Então veja bem. Você tinha um objeto que estava a 10 centímetros do espelho.
esse objeto vai formar a primeira imagem, que eu chamei de 1 aqui. Essa imagem 1, ela é formada 10 centímetros atrás do primeiro espelho, da primeira posição do espelho. Concordam? Que o objeto e a imagem são equidistantes. Então, o objeto está a 10 centímetros do espelho, 10 centímetros atrás do espelho, você tem a imagem desse objeto. Primeira ação. Depois, ele pega o espelho e afasta 20 centímetros. Ó. Peguei o espelho, tirei daqui e desloquei 20 centímetros para cá. Isso quer dizer o quê? Que o espelho ficou a 10 centímetros atrás da primeira imagem agora. Só que eu não mexi no objeto, certo? Então, o objeto ele ficou a 10 centímetros, se estava a 10 centímetros, e eu afastei mais 20, o objeto agora ficou a 30 centímetros do espelho. Concordam? Se o objeto agora está a 30 centímetros do espelho, a imagem desse objeto, que é a imagem 2 agora, na segunda posição do espelho, ela vai ser formada a 30 centímetros do espelho. Então, a imagem 2, 30 centímetros. O que é que ele pediu? Ele pediu a distância que separa a antiga imagem da nova imagem. A antiga imagem estava onde? A antiga imagem estava aqui, ó, 10 centímetros atrás do primeiro espelho. E a nova imagem está aqui, 30 centímetros atrás do segundo espelho. Então, a distância que ele quer é essa distância aqui, ó, de 1 até 2. Ora, daqui para cá não tem 20. Se 1 está a 10, então aqui tem quanto para o espelho? 10 centímetros. 10 centímetros mais 30 da nova imagem, a resposta certa quanto é? 40 centímetros, que separa a distância de 1 e de 2. Beleza? Cadu, tem dúvida? Eu não Professor, entendi, Carlos, não entendi nada. Espera aí, mas tipo, ó, professor, pode falar. a primeira imagem Sim, estava a 10 centímetros do espelho. isso. A segunda imagem estava a 30 centímetros do espelho. Certo. Então, teve um aumento da distância de 20 centímetros. Então, a distância entre a antiga e a nova não seria 20 centímetros? Não, porque você não mexeu no objeto. O objeto continua aqui, certo? Então, quando você afastou o espelho 20 centímetros, o objeto está a 30 centímetros do espelho. A nova imagem formada desse objeto que está aqui vai ser formada 30 centímetros atrás da segunda posição do espelho, certo? Quando você afastou essa imagem aqui, ó, Márcio, essa imagem já desaparece. Só que ela ficou, para você comparar a distância entre a antiga imagem e a nova imagem, você tem que considerar que ela permanece aqui. A imagem na primeira posição vai estar aqui. A imagem na segunda posição vai estar aqui. Qual a distância da imagem na primeira posição para a imagem da segunda posição? 10 mais 30, 40 centímetros. Entendeu? O objeto ele não mudou de posição. Você afastou o espelho, o objeto permanece na mesma posição. Entendeu? Entendi. Cadu, qual é a Obrigado. sua dúvida, Cadu? Nada. Eu não entendi nada, não entendi. Pra mim não faz sentido. Então vamos lá, presta atenção. Olha só, esquece essa parte aqui. Primeiro vamos analisar isso aqui. Ó. O objeto ele está a 10 centímetros do espelho. Então o espelho está aqui, o objeto está a 10 centímetros. Beleza? Eu disse para vocês que no espelho plano a imagem é equidistante. Então se o objeto está a 10 centímetros do espelho, 10 centímetros atrás do espelho é formada a imagem do objeto. Então, imagine que o celular fosse o espelho, aqui estaria o objeto, a imagem estaria aqui, certo? Objeto e imagem. A distância é exatamente igual, ok? Então, o que está aqui, ó, o objeto está aqui, 10 centímetros você tem o espelho, 10 centímetros atrás você tem a imagem produzida desse objeto, ok? Então, produziu a imagem aqui. Essa é a primeira imagem, a imagem original. Aí depois o que ele fala? Ele fala que você pegou o espelho e afastou 20 centímetros do objeto. Então estava 10, afastou mais 20. Então ficou quanto? 30 centímetros do objeto, o espelho.
Agora, ele está a 30 centímetros do objeto. Ok? Se ele está a 30 centímetros do objeto, a imagem produzida agora vai estar 30 centímetros atrás do espelho. Que é isso que eu fiz aqui. Ó. O espelho veio para cá, para a segunda posição. Chamei de Elinha. Aí, ó, você tem 10 mais 20 que você afastou, dá quanto? 30 centímetros. 30 centímetros atrás do espelho é formado o quê? A imagem do objeto, que permanece lá no mesmo lugar. O que você mexeu foi o espelho. Então, se você tem o objeto a 30 centímetros do espelho, ele estava a 10, afastou mais 20, ele agora está a 30 centímetros do espelho. Se você tem um objeto a 30 centímetros do espelho, a imagem vai ser formada o quê? 30 centímetros atrás do espelho. Beleza? Até aí, entendeu? Entendi. Aí o que acontece, Cadu? Você tem que prestar atenção no que ele está perguntando. O que ele perguntou? A distância que separará a antiga imagem da nova imagem. A antiga imagem não era produzida aqui, ó, 10 centímetros atrás do primeiro espelho, da primeira posição do espelho, e a nova imagem foi produzida onde? Aqui, ó, 30 centímetros atrás da nova posição. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo essa distância aqui, ó, entre 1, que era a antiga imagem, e 2, essa distância aqui. Se aqui tem 30 centímetros, aqui está na metade de 20, então daqui para cá tem quanto? 10. 10 mais 30, qual a distância entre as imagens? 40 centímetros. Conseguiu entender? Entendi. Entendeu ou não? Se entende, eu também Entendi, eu entendi. meio fraco. Olha só, você tem que observar, você traça a primeira imagem, depois você afasta o espelho, traça a segunda imagem. Não esqueça que o objeto permanece na mesma posição. E aí você vai somar a distância entre a primeira e a segunda imagem, que é o que ele está perguntando. Tá? Se ele pedisse a distância entre o objeto e a nova imagem, aí seria quanto? 60 centímetros. Mas aí não teria sentido ele falar tudo isso aqui do primeiro espelho. Tá? Era só ele colocar o objeto encontra-se a 10 centímetros do espelho. Afastando 20 centímetros do espelho, qual a distância da nova imagem formada entre o objeto e a nova imagem formada? Aí você ia somar 30 mais 30, 60 centímetros. Ok? Pode seguir? Então vamos lá. O ângulo de incidência em um espelho plano é de 40 graus. Qual o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? 50 graus. É exatamente oposto ao que a gente viu na primeira questão. Então, ele deu aqui o ângulo formado entre o espelho, o ângulo de incidência formado num espelho plano é de 40 graus. Então, ele deu esse ângulo. Se aqui é de 40, o raio refletido também reflete com 40, porque o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. E aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo x aqui, ó. Então, é isso que ele está pedindo aqui. O valor desse ângulo aqui, certo? Se aqui vale 40, a reta normal está 90. Aqui está a reta normal, que é sempre perpendicular. Se a reta normal está 90 e você está querendo calcular esse ângulo, é só diminuir dos 40 graus aqui. Você vai achar 50 graus no ângulo formado entre a superfície e o espelho. Ok? Tranquilo? A distância entre o objeto e sua imagem, formada no espelho plano, é de 60 centímetros. A distância entre o espelho e o objeto em centímetros é. Então, a distância entre o objeto e a imagem é de 60 centímetros. Certo? O objeto para a imagem. Qual a distância entre o objeto e o espelho? Se a distância entre o objeto e a imagem é de 60, eles são equidistantes, significa que cada um tem 30 centímetros ao espelho. O objeto está a 30 centímetros, a imagem formada a 30 centímetros atrás, portanto, a distância entre eles é de 60. Logo, a resposta correta é letra B. Beleza? Oitavo. Uma parede vertical de 2 metros projeta uma sombra de 70 centímetros de comprimento.
Se no mesmo instante um edifício projeta no solo uma sombra de 17,5, qual a altura do edifício? Calcularam aí, acharam quanto? 90. Eu deu 50. Um deu 50, o outro deu 90. Vamos ver qual que está certo. 50 metros. Quem respondeu 50 acertou. Como é que você vai calcular? Você vai calcular através da sombra lá. Hzão sobre Hzinho é igual a Szão sobre Szinho. A altura do corpo maior sobre a altura do menor é igual à sombra do maior sobre a sombra do menor. Isso aqui você pode botar Hzão sobre Szão, Hzinho sobre Szinho. A forma que você vai montar não importa, desde que estejam proporcionais, tá? A altura proporcional à altura, sombra maior proporcional à sombra menor. Mas a ordem aqui, se você seguir a sequência lógica da proporção, não vai importar. Então, Hzão, que é a altura do edifício, sobre Hzinho, que é a altura da parede, que é o corpo menor, é igual à sombra do prédio, que é a maior, dividido pela sombra da parede, que é a menor, a Szinho. Então, H vai ser, H sobre 2 é igual a 17,5 sobre 70. Só que 70 está em centímetros. Divido por 100, 0,7 metros. Aqui está metros, aqui está metros. Você não pode colocar a sombra do menor em centímetros. Você tem que colocar em metros também. As unidades têm que estar equivalentes. Então, vai ficar 35 metros, que você vai multiplicar aqui por 2, 17,5. 35 dividido por 0,7. 7 vezes 5, 35. Então, você tem aqui uma altura de 50 metros. É a altura do edifício. Certo? Quem respondeu 90 deve ter confundido a nona questão. Você olhou o cálculo da nona, não? A nona que dá 90. Sim. Né? Que é uma árvore de 3 metros de altura, projeta no solo uma sombra de 50 centímetros. Na mesma hora que um edifício projeta uma sombra de 15 metros. Qual a altura do edifício? Então, o raciocínio e o cálculo é o mesmo. As alturas são proporcionais, assim como as sombras são proporcionais. A altura do maior, você quer descobrir. A altura da árvore, que é o menor, 3 metros. A sombra maior, 15 metros. A sombra menor, desculpe, é 50 centímetros, 0,5 metros. Multiplico por 3, 45 dividido por 5, 90 metros de altura. Vai ser a altura do edifício aí na nona questão. Beleza? E para finalizar a correção, nós temos um relógio de ponteiro, tá? E cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, ao observar a imagem do relógio refletida no espelho plano, lê 8 horas, conforme a figura abaixo. Se fizermos a leitura diretamente no relógio, verificaremos que ele está marcando quanto. Então, eu disse para vocês que a imagem no espelho plano ela é oposta. Então, ela se opõe. Se você virar essa figura assim, ao contrário, opor, você vai ver que esse ponteirinho vai vir para cá e vai registrar um horário de 4 horas. Portanto, a resposta correta é letra B, porque a imagem no espelho plano é sempre oposta. Beleza? Todo mundo entendeu essa correção aí, meu povo? Alguma dúvida sobre isso? Tudo tranquilo? Tudo certo. Beleza. Vocês têm qualquer dúvida? Vocês podem mandar lá perguntas lá no WhatsApp, tá? Com relação a essas questões. Conforme eu for tendo um tempinho lá, a gente vai respondendo. A gente vai ver agora uma introdução para o assunto da nossa próxima aula de amanhã, que são espelhos esféricos, tá? Espelho esférico, ele é um espelho diferente desse espelho que nós vimos, porque o espelho esférico ele apresenta uma curvatura, ele pode ser côncavo ou convexo, e essa curvatura ele vai produzir alterações na imagem. Então, no espelho plano, eu disse para vocês que qualquer que fosse a posição, a distância do objeto ao espelho,
nós teríamos sempre imagens formadas com a mesma característica. Já no espelho esférico, isso não vai ocorrer. Então, no espelho esférico, a depender da posição que nós estejamos no espelho, nós iremos produzir características de imagens diferentes. Então, nós teremos tipos de imagens diferentes de acordo com a posição. Então, quando eu me aproximo do espelho, eu vou ter um tipo de imagem produzida. Quando eu me afasto do espelho, eu vou ter outro tipo de imagem sendo produzida. E essas características mudam constantemente, ok? Então, o espelho esférico... Ô, Carlos, Sim, pode falar. um exemplo de espelho esférico seria aqueles que tem, tipo, no ônibus, que vê assim, ele é Isso, redondo e vê, exatamente. Você mas vê... a imagem fica meio distorcida. Aquele espelho que você vê no corredor do ônibus é o mesmo que vocês veem nos corredores de farmácia, supermercado. Aquele ali é um espelho convexo, tá? O espelho, deixa eu ver aqui, acho alguma coisa. Não tem nada aqui para mostrar para vocês, mas na próxima aula eu vou mostrar nos slides. Você tem o espelho esférico, que é o espelho assim, ele tem uma curvatura. Côncavo, a parte da cava, e a parte de fora é a convexa, tá? Então, nós temos a parte côncava, que é a parte de dentro, e a parte convexa, que é a parte de fora. O espelho côncavo, ele produz diversos tipos de imagens, tá? Imagens que são maiores invertidas, que são maiores e iguais, são maiores são invertidas e iguais, invertidas e menores, tá? Já o espelho convexo, que é aquele que você vê no corredor do ônibus, da farmácia, ele produz a imagem menor, tá? Porém, é uma imagem menor e direta. Então, tá de cabeça para cima. Se você pegar uma colher em sua casa, a colher, se ela estiver bem polida, você vai ver a parte de dentro da colher vai ser um espelho côncavo e a parte de fora vai ser um espelho convexo. Se você olhar a colher assim, a parte côncava, você vai ver seu rosto de cabeça para baixo pequenininho aqui na colher. Se você virar, você já vai ver seu rosto de cabeça para cima. Pequeno também, mas de cabeça para cima. Então, côncavo e convexo, tá? Aquele do corredor é convexo. A imagem é pequena. Por que a imagem é pequena? Porque ele capta a imagem toda do ambiente e reduz. Então, por que o motorista do ônibus bota aquele espelho? Por que no corredor de farmácia, supermercado, tem aquele espelho? Entrada de garagem também tem a de estacionamento, tem aquele espelho. Porque você consegue ver toda a área num tamanho reduzido. Então, você vai ver, por exemplo, o motorista do ônibus, ele vai ver todos os passageiros que estão no corredor, embarcando e desembarcando do ônibus. Um tamanho pequeno, mas ele vai conseguir ver. O da farmácia, o caixa, ele olha para o espelho, ele consegue ver todo o corredor, todas as pessoas que estão nos corredores. No supermercado, a mesma coisa. Isso é para ver, inibir a questão de furto, para ver se a pessoa está pegando algum objeto, escondendo, e ele consegue ver através do espelho, né? Hoje a maioria tem câmeras, mas alguns continuam utilizando, principalmente os menores, continuam utilizando espelhos. É mais barato, tá? E estacionamento é a mesma coisa. O cara consegue ver a área toda do estacionamento, os carros se movimentando, as vagas, naquele espelho que é o convexo. Ok? E o espelho côncavo, por exemplo? É esse espelho que vocês têm, que as meninas usam naquele estojo de maquiagem. Então, quando você abre o espelho do estojo de maquiagem, o que é que você vê? Você vê seu rosto maior. Para você poder se maquiar, você vai ver a boca maior, o olho maior, para ficar mais nítida a imagem, você se maquiar melhor. Tá? Parece plano, mas não é. Ele é um espelho côncavo. E como é que isso acontece? Então, veja bem, o espelho côncavo, ele é a parte da cava. Espelho esférico convexo é a parte de fora da curvatura. O espelho esférico, ele é parte de uma calota esférica, parte de uma esfera, né? Então, você tem uma circunferência, você cortou essa circunferência, então você tem aqui a circunferência. Se você tira
essa parte aqui, você fica só com esse pedaço aqui, ó. Isso daqui é um espelho, se for uma superfície espelhada, isso aqui formaria um espelho côncavo. A parte de dentro seria a cava e a parte de fora seria o convexo, tá? Então, é uma parte de uma calota esférica. Por isso que a gente chama de espelho esférico. Esses espelhos, eles eram produzidos antigamente com vidro curvo, como é aquele do corredor do ônibus mesmo. Então, você vê que o corredor do ônibus ele é um vidro que ele é curvado e espelhado, certo? Até hoje a gente utiliza isso também. Só que produzir vidro é caro. Espelho é mais caro ainda. Eu falei para vocês que é feito com prata. E acontece o seguinte, que toda vez que você vai fazer o vidro e curvar o vidro, se ele não tiver a angulatura correta na produção, isso vai alterar, vai provocar distorções na imagem. Então, hoje, com a tecnologia, você tem um vidro plano e aí eles trabalham com a densidade da camada de prata que está jateando o vidro. E aí o vidro ele parece plano, ele é plano por fora, mas dentro tem densidades de prata diferente, que vai dar o efeito de côncavo ou convexo. Então, se eu quero produzir um espelho com características de côncavo, eu aumento a densidade da prata nas extremidades e deixo a densidade do meio menor. Ele vai atuar como se fosse um espelho côncavo. Se eu quiser um convexo, eu faço o contrário. Deixo a densidade da extremidade menor e coloco mais denso no meio. Ele vai dar o efeito de um espelho convexo. Entendeu? E aí você vai olhar o espelho por fora, você vai achar que é um espelho plano, só que ele é um espelho que tem a curvatura produzida na densidade da prata. É o que eles costumam falar de espelho com grau. Chamam popularmente de espelhos com grau. Ele tem grau no espelho. Não é grau no espelho. Na realidade, ele é um espelho esférico, só que a parte de fora do vidro é plana. Então, isso acontece nesses estojos de maquiagem que vocês têm. Ah, professor, o espelho do estojo de maquiagem pode ser plano? Não. Porque eu disse para vocês que o espelho plano ele produz imagens sempre com o mesmo tamanho. E qual é o objetivo do espelho de maquiagem? É você ver o seu rosto maior para poder se maquiar com maior facilidade. Então, o espelho do estojo de maquiagem ele tem que aumentar o tamanho da imagem. Ele tem que produzir uma imagem maior. E eu disse para vocês que o espelho plano produz imagem igual. Logo, o espelho do estojo de maquiagem ele parece plano, mas ele não é plano, ele é côncavo. Ok? A mesma coisa, aquele aparelhinho que o dentista bota, aquele espelhinho que parece uma colherzinha que o dentista bota quando vai examinar a sua boca. Tá? Aquele espelhinho é um espelho côncavo. Ele bota dentro da boca e ele consegue ver a imagem ampliada do dente para poder identificar se tem alguma cárie, algum defeito no dente, para ele poder corrigir. Então, aquele espelho que ele usa parece plano também, mas não é. É um espelho côncavo para aumentar a imagem e ele ele conseguir enxergar, desculpe, o dente nitidamente. Beleza? Tá tranquilo aí? Dúvidas? Hein, meu povo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, na próxima aula, eu vou mostrar o slide, mostrar como é o espelho esférico, e a gente vai detalhar tudo isso aí. Ok? Meus queridos, então foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, que conforme eu for tendo um tempinho, eu vou tirando, tá? Qualquer questão envolvendo esse assunto ou qualquer outro assunto de física, se eu souber, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Então, foi bom estar com vocês. Amanhã a gente entra na aula de espelhos esféricos. Valeu? Bom dia, um beijão para todos. Valeu. Carlos, Valeu, bom dia. galera. Bom dia, tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau.